E aí, turma, falar do BTHF11, um hedge fund. Os fundos de fundos, né, vão se tornar tudo hedge fund, provavelmente, fundos multi-estratégia, aí, como preferir, tá? Vamos dar uma olhada que nós temos aqui no relatório atual. Acho que é a primeira vez que estou falando desse fundo em carteira, primeira vez que estou falando desse fundo aqui no canal. Eu não gosto muito dessa classe de hedge fund, né? Eu entendo que o investidor ele pode investir por conta nos seus fundos imobiliários. Né? Quando você investe, por exemplo, num fundo hedge fund, pelo amor de Deus, não sou o dono da razão aqui, tá? Já vamos deixar claro, né? Você tem que confiar muito na gestora, né? Muito no gestor, nas movimentações do gestor. E não é só isso. O hedge fund precisa te entregar além do dividendo. O problema dos investidores é que nesse momento eles estão só presos ao dividendo. Ainda falta mudar um pouquinho essa questão de uma mentalidade para buscar olhar o todo. O que é o todo? É a valorização da cota mais os dividendos. É lógico que tem todo um cenário ali, uma Selic muito alta, ela bate nas cotas dos fundos imobiliários, fundo muito alavancado, falando dos tijolos, bate na cota do fundo imobiliário. Então tem que entender todo um contexto. Eu não vou me prender a todo esse contexto, porque aí eu teria que dar uma explicação muito grande aqui, o vídeo passaria tranquilamente aí de uns 40 minutos, tá? Mas o que eu quero dizer é que não dá para se prender apenas no dividendo. Tem gente, por exemplo, que é cotista lá, vou misturar o assunto aqui do Vino 11, eu recebo o meu dividendo, está caindo na conta. A cota caiu mais, eu compro mais. Não, não é por aí o caminho. Esse não é o caminho, tá? E nos hedge fund, a cota ela também ali, para mim, ela tende a se valorizar por um período e depois cai e não tem uma valorização real. Fora que, quando você tem hedge fund, os FOF, fundos de fundos, que para mim vão se tornar tudo hedge fund, fundo de papel, você precisa, na fase de fruição, você vai precisar reinvestir mais. Isso é sagrado, tá? E aí, para quem, antes de mais nada, né, curte o vídeo, esqueci de pedir isso, curte o vídeo aqui e ajuda o canal a seguir crescendo. Mas para quem não quer realmente se incomodar e quer cuidar da sua própria carteira, tá aqui, ó, esse meu relatório, os 26 FIs para você ter em carteira. Não é para ter os 26, mas são 26 que você, se você quisesse ter, você consegue ter em carteira tranquilamente, tá? São fundos imobiliários separados aqui dentro do relatório. O relatório tem quase 60 páginas praticamente, e é um relatório que eu busquei resumir. Então você vai comprar o relatório, você vai ler com calma cada fundo imobiliário ali de mais risco, menos risco, e aí você monta a tua carteira de acordo com o teu perfil. Porque a gente vai olhar a carteira aqui do BTHF11, a mim não agrada, tá? Mas aí você tem que confiar muito no que o gestor está fazendo aqui dentro, nas movimentações, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos, eu vou falar de alguns principais indicadores, porque é a primeira vez que estou falando do fundo. Né? Então vamos passar por isso. Um fundo grande, tá? É que hoje a gente olha para alguns fundos, tem fundo de papel, por exemplo, na casa dos 10 bi, né? 9 bi, alguma coisa. Então quando a gente olha para um fundo de 1,7, parece que é um fundo pequeno. Não é. Eu considero qualquer fundo imobiliário acima de 1 bi grande. Ora, é 1 bilhão, né? É muita coisa, né? É que a gente tem que se acostumar, né? Tem fundos imobiliários ali chegando aos 7, aos 8, aos 9, já tem. Então, são gigantes. E aí tu olha para um fundo desse, parece que é pequeno, mas não é. É um fundo bem grande aqui, né? O valor patrimonial que eu falei valor de mercado, mas o valor patrimonial é de 2,1, né? Ali era o valor de mercado, tá? Então 2 bi de patrimônio. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas principais informações que nós temos aqui no fundo. Os cotistas aqui, a base é bem grande, e a justificativa para essa base bem grande, para mim são duas. Casos de análise, que indicam os hedge funds, e também o fundo Cbase 10, né? Isso aqui faz com que as pessoas comprem. Eu tenho R$ 100 para investir esse mês, vou lá compro 10 cotas daquele fundo. Né? Ao invés de comprar uma cota, às vezes nem dá para comprar uma cota com R$ 100. Né? Vou dar um exemplo aqui, o HGLG. Você não consegue comprar uma cota do HGLG com R$ 100. Aí você vem aqui, o fundo está descontado, está na casa dos 8 e alguma coisa, né? 8,68, pelo menos nesse relatório aqui do início do mês. E aí, então, eu consigo comprar aí umas 14, 15 cotinhas, né? Não muda no fim, né? Mas eu entendo esse racional. Só que tem outros fundos base 10 aqui que eu vejo que são mais interessantes que o BTHF11, tá? Então, BTHF11, começamos o segundo semestre mantendo a consistência de geração de resultados. Em agosto, a distribuição foi de 0,092 por cota, equivalente a um yield aqui de 12,72, considerando. Resultado do fundo, vamos acelerar, para também não enrolar aqui, né? O resultado do fundo foi de 0,094. Né? E aqui foi 0,9092 pago. Esse foi um resultado a mais do que ele pagou, e esses centavinhos aqui eles vão se acumulando aí para reserva no fundo. Movimentações, a principal movimentação foi a venda aqui de 23% de participação no EZ Tower, reduzindo então de 12 para 8, né? O fundo está diminuindo a exposição em lajes aqui, né? E a operação foi realizada a valor de laudo com pagamento em cotas do IRDM, que no caso eles vão, a gente já vai ver mais abaixo ali, mas eles vão se aproveitar aqui
teoricamente, um resultado positivo que o IRIM vai entregar, pelo menos no curto prazo, o IRIM tem tudo ali para entregar um bom resultado, então a gestão entendeu que era mais negócio fazer, a gestão até explica aqui, né? A transação reflete nosso foco em movimentos estruturados para aumentar o FFO e a liquidez da carteira, continuamos convictos no edifício, com ativo relevante, somamos exposição a uma tese aqui de mercado dos FIs e RDMI em 11, que é onde eles entendem que pode gerar mais resultado, tem mais dinheiro em caixa, do que estar ali preso a um imóvel real, né, um imóvel gigante e que se quisessem vender ali, de repente talvez não teria liquidez para eles fazerem movimentações. E aqui acredito nessa tese aqui de IRDM e IRIM, que eles vão poder surfar uma valorização melhor. O tempo é quem vai falar isso aí, né? Se de fato funciona ou não. E aí que entra, ó, você cotista, você precisa confiar que isso vai funcionar. Né? Você está ali vivendo dos dividendos. Põe isso na cabeça. Quando eu compro cotas, eu sou assim, tá? Quando eu vou escolher um fundo imobiliário, quando eu fui montando a minha carteira, hoje tem 11 fundos, eu vou ter de 12 a 13, talvez 14. A ideia é de 11, 12, no máximo 13 fundos, podendo chegar a 15. Todos eles, pelo menos essa é a minha ideia, é tijolos, tá? E quando eu vou montando a minha carteira de investimento, o que eu vou pensando? Esse fundo aqui, além de eu querer carregar por longo prazo, né? Ele vai me gerar aqui um resultado para eu ficar tranquilo na minha aposentadoria, na minha fase de usufruir dos dividendos? Ou eu preciso ficar me preocupando com o que a gestão está fazendo ou não? Porque quem é cotista desse fundo tem que acompanhar. Mas eu sei que os investidores, sabe, eu diria que talvez 70, 80, talvez 85% de quem investe em BTHF não acompanha o que o fundo está fazendo. Né? Carteira aqui, então o fundo encerrou o mês com 31% em FIs e tijolos, 27% em papéis, 13% em CRIs, 13% em ativos reais e 10% em caixa. Veja só, quando o fundo ele tem 31% de tijolos, a gente já vai ver a carteira mais abaixo, confiar aqui que a gestão vai fazer dinheiro com isso aqui, porque esse fundo ele não vai ficar recebendo bonitinho as cotas. A tendência da gestão, de todos eles, né, dos hedge funds, é comprar ali com desconto, acreditando numa tese de virar quando a Selic cair, os juros futuros caírem ali, e aí com isso fazer um lucro, entregar mais dividendo para o cotista e tudo mais. A questão é que a Selic vem há muito tempo a 2 dígitos, e aí esses fundos também estão presos, né, não conseguem se movimentar muito. Só que percebe que você, quem é investidor do fundo, está sempre preso a essa situação, confiando muito no cotista, no gestor do fundo. Aqui, o gestor está trazendo sobre o desinvestimento. Eu praticamente já resumi para vocês ali em cima, tá? Onde a gestão, a realocação dos recursos em cotas do IRDM traz ganhos imediatos de caixa aqui, maior liquidez e flexibilidade tática para novas locações. De fato, né? Você tem cotas ali que você vai poder negociar, vender, de repente comprar outras coisas, de fato, em vez de ter um prédio lá parado. Agora, será que não daria para vender o prédio e receber isso em dinheiro? Não sei. Nesse momento, com a Selic em alta, de fato, é difícil ter alguém que vai vir com grana, né? A gente só basta olhar os fundos imobiliários de tijolos que estão fazendo emissões, eles vêm fazendo emissões em troca de cotas, né? Então, de fato, talvez seria difícil nesse momento conseguir vender. Nesse ponto, eu tenho que concordar aí, de repente com a gestão, né? Mas aí, resumindo aqui, né? Redução da concentração em monoativos, alteração para a posição de maior liquidez e aumento imediato aqui de dinheiro para o caixa, manutenção da exposição a ativos, eles usam uma palavrinha chique aqui, né? Cara, coloca só ativos premium, ativos de melhor valor, bem localizados, pronto, deu, né? Mas tem dessas frescuradas, eu diria, ainda nos relatórios, né? O EZ Tower é um ativo referência de alta liquidez e qualidade construtiva, mas cuja exposição era elevada dentro do portfólio, 13% do PL. De fato, né, se a gente olhar um hedge fund, é uma exposição elevada. Agora, vamos lá também, né? A redução para 8% do PL otimiza o perfil de risco do fundo, sem alterar a convicção na tese. Trata-se de gestão de concentração, não de mudança e visão sobre o ciclo do ativo. Vamos lá, né? Então dá para dar uma reduzida também na concentração em fundos imobiliários, né? É um hedge fund, não é um fundo de fundo. Vamos buscar diversificar mais essa carteira, né? Porque tu tem uma concentração, como eles têm também, em fundos imobiliários, para mim também não faz muito sentido. Isso é coisa para os fundos de fundos, não para um hedge fund. Mas vamos lá, né? Aqui também aumento imediato, enfim, é o que a gente já viu, tá? Oportunidade adicional da incorporação aqui, que teve aqui com o IRDM11 e o IRIM, né? Então, contexto de mercado, não vou resumir isso aqui porque não vem. Aqui eles estão falando da absorção, mercado do segmento de lajes, tá? Não vem ao caso ficar passando essa parte do relatório aqui, a conclusão. Aí no Brasil, cenário macro. Aí nós temos aqui os resultados, né? Resultado de CRI, todos eles deram uma leve reduzida aqui, né? A receita, perdão, de CRI,
002, 002, 0019, a receita de fundos imobiliários, 0061, 56, 48, receita de ativo real, 014, tende a refletir provavelmente menor aí mais à frente, renda fixa aqui, receita de renda fixa 015, 013, 013, enfim. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar? Claro, óbvio, né? Da carteira aqui embaixo do fundo, né? O BTHF ele negocia a 13% de desconto patrimonial. Se considerarmos o duplo desconto, ou seja, o valor patrimonial dos FIs investidos pelo fundo, esse desconto chega a 26%. Então, assim, o próprio fundo ele já tem um desconto significativo aqui. E aí ele tem que somar aqui os ativos, os fundos que ele tem, então o desconto chega aqui a 26%. Você acredita muito que o fundo ele vai crescer? Que assim como que as NTNBs caírem para valer, Selic de repente sai de 15, vamos imaginar que em 26 a Selic vai a 12, eu não acredito, mas é ano de eleição, eu não acredito que vai acontecer. A tendência é que suba bastante, principalmente os fundos de tijolos, né? Tanto é que a gente viu ali que a carteira majoritária em fundos imobiliários, majoritária é um percentual maior, ela é em fundos de tijolos, então o fundo ele pode se beneficiar bastante. O ponto vai acontecer? Então eu entendo assim, para quem tem muito grana, muito aporte, o BTHF, outros hedge funds, os fundos de fundos, o investidor pode separar uma partezinha de repente da carteira para colocar ali dentro desses fundos imobiliários, para quem quer fazer um ganho de capital. Não é a minha praia, não é a minha estratégia. Eu entendo que para quem investe pouco não deveria ser também. Eu invisto R$1.000, R$1.000 é bastante? Sim, se a gente pensar no todo do brasileiro, né, que está investindo e tudo mais, é bastante. Só que ao mesmo tempo não é muito para tu fazer um ganho de capital, tá? Tem que ter isso na cabeça, né? Então, o que seria bastante, Jader? Cara, eu considero ali 10 mil para cima, para você fazer um lucro ali, comprar uma quantidade de cotas significativa, aí depois você vende, lá na frente faz um lucro de repente de R$1.200, R$1.300 com ganho, agora você investe R$2, R$3 mil, você vai colocar R$2.000 aqui. Cresceu a cota, agora eu vou vender, né? Vou operar um lucro, aí você tem um imposto para pagar, desconta o imposto, vai te sobrar quanto ali? R$300, R$400? E aí é o seguinte, né? Se BTHF subiu, imagina os outros fundos que de repente você quer direcionar o dinheiro para o longo prazo, para a qualidade, né? De gerar receita mensalmente. Já foi, vai pagar mais caro, né? Então tem que botar isso na cabeça também, né? Aqui tem a questão do portfólio, né? FI em ações, 50 ativos, veja, 1 bilhão, né? Aí é FIIs e ações, parece que tem coisa em ação aqui também, mas não tem, equivale a 0,3% do PL, é quase metade, 50% do PL aqui direcionado para fundos imobiliários, né? Aí os ativos reais, 291 milhões, e aqui os CEGIs, né? Uma parte em CDI e uma parte em PCA. Aí os indicadores, o PCA que vale do CEGIs, tá? Que vale a 42%, e CDI 50%. Tem uma mescla aqui, né? Então a tendência é que, de repente, Selic caindo, CDI pagando menos, eles possuem aqui quase 50% também em PCA, e aqui o gestor ele também pode ir movimentando, né? De repente começar a comprar mais CRIs com dinheiro que eles têm em caixa, né? Aí os fundos de tijolos com 31, papel 27, CRIs 17, é o que a gente já viu acima, tá? E aqui a diversificação por setor, né? Dos CRIs, né? Papel corporativo, shopping, outros, hotel, logística e residencial, certo? O duration da carteira, também é sempre interessante olhar, analisar, né? Quanto maior for o duration, maior a oscilação ali que a gente vai ter nesses CRIs. Isso mesmo. E aqui a lista dos ativos dos CRIs e aqui os fundos imobiliários que eles têm em carteira. Então essa é a carteira de tijolo. Aí, dá uma olhadinha nessa carteira. Pensa no seguinte, eu como investidor iniciante ou intermediário, eu vou olhar para essa carteira, eu quero investir no BTHF. Eu olho para a carteira e digo assim, tá, mas são bons fundos os que estão aqui? Não sei. Percebe? Tá, não sei. Eu vou investir no BTHF sem saber se isso aqui são bons fundos ou não? Né? Nós temos aqui 653 milhões investidos nesses fundos. São bons fundos ou não? Não sei. Vou pesquisar sobre esses fundos aqui. Pesquisei e gostei desses fundos. Por que eu não vou investir diretamente 2 ou 3? Porque eu quero uma carteira grande. E aí, ao invés de ter todos esses fundos e mais outros tantos, aí eu invisto num hedge fund. Ok. Aí é plausível a explicação. Né? Mas se você não entende se esses são bons fundos e também não vai pesquisar, não deveria investir no BTHF. A mesma coisa vale aqui para os fundos de papéis. Você olha para essa carteira, 572 milhões nela, fundo de papel, são bons fundos? A mesma lógica. Não sei, vou pesquisar. Mas pesquisa, não é? Então, investe diretamente em 2, 3 fundos pontualmente. Eu pelo menos penso assim, tá? Mas eu entendo também quem pensa diferente, né? Eu confio no gestor, então tá. Só que percebe, você vai ter que acompanhar bastante as movimentações. Não dá para colocar aqui no BTHF, qualquer hedge fund, fundo de fundo, dinheiro todo mês, grana, vou botando, porque esse fundo já está diversificado. Vou comprar 2 fundos de fundos da minha carteira, mais 2 hedge fund, vida que segue.
não vai funcionar, tá? Não vai. Se você quer se aposentar sabendo ali que de repente, eu quero 6, 7 mil por mês de renda, eu quero ter aquele controlezinho de renda todo mês ali, não vai funcionar, simplesmente não vai funcionar, tá? Aqui é a empresa, né, a ação, né, que eles possuem, certo? Então percebe, é 0,3 aí do total que eles têm, né? Aí os dois imóveis que eles possuem em carteira, aqui a lista de ativos, né, porcentagem do PL, como é que está em ativos de tijolos, em ativos de papel, e os dois imóveis, né? E o restante aqui, se eu não estou enganado, é só o resto da carteira. Olha, assim, vez ou outra eu pretendo trazer, acompanhar, né, o BTHF aqui, verificar, olhar como é que está o retorno do fundo, mas eu entendo que o investidor ele tem condição tranquilamente de ir comprando por conta própria, tá? Os fundos imobiliários. Isso aqui é interessante para mexer no mercado, né? O BTHF muitas vezes vai lá, participa de repente dos hedge funds, fundos de fundos, participa de repente de uma emissão para ajudar um amiguinho aqui, ali, um amiguinho, outro fundo imobiliário da casa, que a gente viu que eles têm. Eu acho que eu nem mencionei, né? Se a gente olhar aqui uma parte do portfólio, tá? Ó, BTHI, BTCI, né? Fundos da casa. Entende? Posição majoritária até, eu acho, né? BTHI 5,48 aqui no tijolo, BTCI 7,1, entende? É fundo da casa, e é porque de repente a estratégia é boa mesmo? Ou sei lá, para ajudar, né? São respostas que você não vai ter, né? O gestor vai dizer que entende que é uma boa oportunidade, mas enfim, né? Sei lá, eu sempre respeito, né, as diferentes opiniões, mas eu vejo que tem totais condições dos investidores investirem aí por conta própria, tá? Então, se você chegou até aqui, eu já perdi lá no início do vídeo, mas não esquece aqui de curtir o vídeo e ajudar aqui, seguir o canal, seguir crescendo.